Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. E hoje eu quero falar com cada um de vocês sobre o inimigo sorrateiro, que parece inofensivo, mas destrói sonhos todos os dias. A tal da procrastinação. Ela troca o agora pelo depois. E no fim, esse depois, ele nunca chega. Se este é o seu caso, se essa temática de fato fez com que você refletisse já na largada, é fundamental que você fique comigo até o fim. Se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan, não deixa para depois, começa a executar os protocolos a partir de agora. Aliás, você vai ter a oportunidade de aprender a fazer isso ao longo do episódio de hoje. Então já deixa as 5 estrelas. Não deixa para depois. Nós estamos falando exatamente sobre procrastinação. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos, vamos que vamos. Neste sentido, quantas vezes você disse, depois do almoço eu estudo? Semana que vem eu começo firme. Na segunda-feira, com certeza, eu vou deixar para segunda, porque na segunda eu já começo certinho. Ou então, hoje não, amanhã eu compenso. Talvez você já tenha trazido alguma dessas frases, ou continue fazendo isso com você mesmo hoje, ontem, na semana passada. A sensação no momento é de alívio. Ah, não tenho mais aquela responsabilidade porque eu já replanejei. Mas logo virá a culpa. A procrastinação, ela é extremamente traiçoeira. Dá prazer imediato, porque você retira a responsabilidade existente, mas instala um peso em você. E o arrependimento, ele vai perdurar por todo o longo prazo. E aí é o primeiro ponto que eu gostaria que você anotasse. Aliás, ao longo do episódio é fundamental que toda frase de impacto que você ouça, você já escreva, converse comigo ao longo do episódio. Não deixa para fazer no final, vou escolher uma, duas, três frases. Não, escolhe agora, viu agora, já anota agora. A procrastinação é um ladrão silencioso que troca sonhos por desculpas. Anote aí, a procrastinação é um ladrão silencioso que troca sonhos por desculpas. Neste sentido, é fundamental que eu compartilhe com você a história de uma mentorada, cujo nome eu vou manter em sigilo e por isso será utilizado um nome fictício. Eu chamarei-a de Luana. Então, deixa eu te contar a história da Luana. A Luana, ela sempre dizia que ia estudar depois. Depois do café, depois do almoço, depois da novela. Mas esse depois, ele virava à noite. Quando finalmente sentava para estudar, o corpo estava cansado, a mente estava extremamente pesada. Ela abria o PDF, ou ela abria a videoaula, ou lia 2 páginas, no caso da videoaula, assistia por 5 minutos e pensava: hoje eu já estou cansada. Amanhã eu rendo mais. Olha, olha, olha que frase. Amanhã eu rendo mais. Aí, naturalmente, o amanhã virava outra manhã. Ou seja, quando fosse amanhã, o ciclo ele começava a se repetir. E qual é o resultado? A pilha de materiais só crescia. No caso, especificamente do método AV4.4, isso só fazia com que os dias de atraso ele apenas aumentasse cada vez mais. E aí, a Luana voltava para pensar e dizia: eu já estou toda atrasada mesmo, agora que eu vou deixar para lá. Ou seja, porque a pilha de materiais crescia, a culpa aumentava e a cada adiamento parecia uma derrota.
Cada vez que recebe o e-mail indicando o que aconteceu com você, isso só fazia a Luana efetivamente se sentir ainda mais derrotada. E o mais doloroso, quando olhava para o calendário, percebia que os dias tinham passado e nada sólido havia sido construído. Porque, naturalmente, no caso do método, isso denota um espelho da procrastinação. Por que um espelho? Porque você nota os seus avanços. Você consegue enxergar o que é que você fez na última semana, o que é que você fez na semana atual, o que está previsto para você fazer na semana subsequente, mas nesse caso eu queria me concentrar na semana anterior e na semana atual. O que é que você fez? Porque você tem como visualizar o registro. Então, isso é ruim para um comportamento de procrastinação, mas é maravilhoso para um comportamento que é de produtividade, que a gente vai chegar lá. Agora, imagine a Luana aplicando uma regra simples. É a regra dos 15 minutos agora. É exatamente isso que eu vou lhe ensinar neste episódio. A regra dos 15 minutos agora. Antes de dar a desculpa, ela passou a fazer 15 minutos de estudo. Antes de dizer amanhã eu faço, ela começou a cumprir os 15 minutos. Agora, com isso, o ciclo mudava, porque por muito tempo se imaginava que a ação ela só existia se tivesse motivação. Então, primeiro você se sentia motivado e depois você agia. Hoje, o que se traz de diversos autores especializados em produtividade, posição da qual eu coloco em prática com os meus alunos, com os meus mentorados, com os meus coaches, é que primeiro você age e daí a motivação virá. Exatamente isso que aconteceu com a Luana, porque os 15 minutos passaram a virar 30, depois passaram a virar uma hora. E o que antes era adiamento passou a virar constância. Olha que diferença. Então, é importante você entender que a Luana antes ela estava mergulhada em um ciclo vicioso de peso, de culpa, de sensação de estar sempre atrasada, ou seja, consequências de atos procrastinatórios. A Luana depois, quando ela começou a aplicar a regra dos 15 minutos, agora é a mesma regra que eu já ensinei em outros podcasts, um, dois, três, agora vou agir, porque a ação vai fazer com que você se sinta bem. E quando você vê que você já conseguiu 15, para você conseguir 30 é mais fácil. Depois, para você conseguir uma hora é mais fácil. Então, é por isso mesmo que quando o estudante me diz assim, eu não estou conseguindo, professor, estudar nada. Por isso que é importante sair da zona de inércia. Lembra lá da primeira lei de Newton, a inércia de repouso. E foi exatamente o que aconteceu com a Luana, e por isso a importância de você entender a Luana depois, com leveza, com rotina construída, com constância, com satisfação pelas pequenas vitórias. Esse é o grande ponto. Bota isso na sua cabeça. Um dia perdido pode virar um padrão ou pode virar uma lição. Olha que forte. Um dia perdido pode virar um padrão de procrastinação. Então, como eu perdi hoje, eu vou perder amanhã. Mas também pode virar uma lição. A partir do momento que eu me senti com metas atrasadas, eu passei a mudar a minha realidade. Eu pensei e passei a aplicar o que eu chamo de protocolo dos 15 minutos. Esse protocolo dos 15 minutos é você exatamente fazer a seguinte linha de atuação. Primeiro você vai parar e reconhecer. Quando sentir a tentação de adiar, respire e diga em voz alta: se eu não começar agora, vou me arrepender depois. Então pare e reconheça este ponto. Se eu não começar agora, eu vou me arrepender depois. O segundo ponto do protocolo, então, o primeiro é parar e reconhecer. O segundo é aplicar os 15 minutos agora. Escolha uma tarefa simples. Quando eu falo escolha uma tarefa simples, é a revisão relativa ao que você estudou da última vez. A última vez, se ela tem tempo, você vai estudar o que você estudou da última vez.
Você vai revisar, você vai rever as suas anotações. Se for, só que isso vai virar um hábito. Então, essa regra, essa aplicação, vai ser em relação ao que você estudou no dia anterior. Então, o melhor ponto é uma revisão. Tá certo? Poderia ser questões, professor? Pode. Pode ser fazer um resumo, pode ser reestruturar um mapa mental relativo ao que você fez no dia anterior ou da última vez que você estudou, também é possível. Esse é o segundo ponto. Então, aplique os 15 minutos agora em uma tarefa simples. O terceiro, registre a microvitória. Registre exatamente assim. Anote no seu caderno, no seu planner, no seu bloquinho de anotações. Hoje eu comecei mesmo sem sentir vontade. Ou seja, anota isso, o protocolo dos 15 minutos. Isso é um nome forte. É algo que faz com que você conquiste um objetivo, que é justamente o quebrar a barreira inicial e gerar um efeito dominó. Porque você quebrando isso, você vai conseguir dar continuidade. Começar pequeno hoje vale mais do que prometer grande amanhã. Repito, começar pequeno hoje vale mais do que prometer grande amanhã. E é por isso que o método AV4.4, ou no método, os meus mentorados, eles têm tanto resultado. Por que esse resultado ele aparece de uma forma tão contundente? Porque existe uma metodologia, existe um passo a passo aplicado. Quando eu falo, por exemplo, do primeiro pilar, que é o pilar do planejamento, isso ajuda a reduzir decisões. Porque se você já tem planejado, aí eu vou estudar, está lá definido na sua rotina, está definido qual é a sua carreira. Quanto menos decisões você tem que tomar, menos brecha você encontra para procrastinar, quase que não sai. Se você não tem nada para decidir, você vai sentar e estudar. É por isso que não funciona os estudantes que desenvolvem o estudo de uma forma aleatória. Porque toda vez que você senta para estudar, você tem que tomar uma decisão. Eu vou estudar o quê? Eu vou estudar por quanto tempo? Isso cansa, tomar decisões cansa. Segundo pilar, organização. Os ciclos de estudos, eles estão estruturados. Ou seja, eles eliminam o que eu faço agora. É exatamente a linha do planejamento casado com a organização que eu acabei de falar. O terceiro ponto, que é o pilar do aprendizado eficiente, são técnicas práticas. Você já sabe que é teoria, dentro da metodologia, depois envolve questões, depois revisões. Ou se for um estudo avançado, é revisão e depois a questão. Ou se for só reverso, se já está na fase final do concurso, é só a questão. Não tem a revisão antes. Ou seja, isso vai acelerar resultados e vai reduzir a tentação do adiar. E lembra, a inteligência emocional ela vai caminhar dando um alicerce para tudo isso. É por isso que você vai precisar trocar isso. É maravilhoso. A troca da palavra culpa por autorresponsabilidade. Não é não. Vamos lá. Não é sou preguiçoso. É preciso de método. É preciso de método. E não confundir preguiça com procrastinação. São coisas diferentes. Nesse ponto, eu lhe proponho agora, nesse momento, uma microação prática. Agora é com você. Pega o papel, pega uma caneta e escreva. Qual é a tarefa de 15 minutos que eu posso fazer hoje? Qual é a tarefa de 15 minutos que eu posso fazer hoje? Depois simplesmente faça. E quando terminar, registre a sensação. Por exemplo, eu venci a procrastinação hoje. Esta afirmação ela é muito forte para quem procrastina. Entenda o seguinte: procrastinação não é falta de capacidade. Procrastinação é falta de começo. Você simplesmente não começa porque você só deixa para depois. Então, mas não tem a ver com capacidade. Tem a ver com falta de começo. Caneta branca do cérebro. O amanhã não constrói aprovações. É o agora que constrói. É o agora. O poder do agora é um poder muito forte. Por isso, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe.
com uma pessoa que vive dizendo, depois eu faço. Se essa pessoa você quer ajudá-la, encaminha para ela, escolhe essa pessoa e diz por que que você encaminhou para ela, mas claro, encaminha e fala com amor. Por que que você escolheu ela? E se você que está me ouvindo precisa de ajuda para construir uma rotina sem adiamentos, se você precisa de ajuda para vencer a procrastinação, eu vou deixar na descrição deste episódio o meu WhatsApp, 719-9381-1035, assim como o meu Instagram, @prof.alanvinicius. Manda mensagem, diz, professor, eu preciso de uma vez por todas vencer a procrastinação e ter um estudo com produtividade. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 292. Até lá, valeu, grande abraço.